Alô, você. Será que riqueza é sinal de aprovação de Deus? Será que todo crente fiel será rico? Será que quem enfrenta dificuldades financeiras está em pecado ou sem fé? Milhões de cristãos estão sendo influenciados por uma mensagem que parece bíblica, mas que troca a cruz pelo conforto, troca o arrependimento pelo enriquecimento, troca Cristo pela conta bancária. Hoje vamos expor uma das maiores distorções doutrinárias da atualidade, a teologia da prosperidade. E você vai descobrir por que a verdadeira prosperidade não está na carteira, mas em Cristo. Fique até o final, porque esta lição pode transformar completamente a sua visão sobre bênção, riqueza e propósito divino. Lição de número 11, segundo trimestre de 2026, nós temos aqui o Evangelho ou dinheiro, a falácia da teologia da prosperidade, a heresia que engana milhões. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Bíblia explicada com clareza e poder. EBD na veia. Bom, o nosso texto principal, queridos e amados, está em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Bom, o resumo da nossa lição, a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. O nosso texto bíblico está em Jeremias, capítulo de número 17, versos 9 e 11, e Provérbios, capítulo de número 30, versos 7 e 9. Leamos, portanto, esses dois textos. Jeremias 17, a partir do versículo 9 ao 11, nos diz o seguinte: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta as riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará o insensato. Provérbios capítulo 30, versos 7 e 9 diz assim: Duas coisas te pedi, não, mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. A nossa lição está dividida em três tópicos principais, né? Ensinos. Principais ensinos, confissão positiva, promessas condicionais e minimização do sofrimento. No segundo tópico, nós temos a visão bíblica da bênção. Bem-aventurados na pobreza, o crente e a promessa de bênçãos espirituais. E a bênção como ferramenta para servir. Efeitos práticos e espirituais. Número 1, escândalos e frustrações, distância do evangelho puro e o chamado à fidelidade. E aqui nós estamos na nossa introdução. Nesta lição, nós vamos estudar como a teologia da prosperidade se distancia das escrituras sagradas e cria uma espiritualidade superficial, voltada mais ao consumo do que à consagração. Além disso, evidenciamos como esse movimento pode causar frustração, escândalos e um afastamento da missão da igreja. E agora vamos para os pontos da nossa lição. No ponto 1, nós temos identificar os principais ensinos da teologia da prosperidade. No tópico 2, enfatizar a visão bíblica do que é a bênção divina, reconhecendo qual é a verdadeira prosperidade. E número 3, reconhecer os efeitos práticos e espirituais dessa teologia. Alô, você, na nossa introdução, eu primeiro preciso pedir a você que, por favor, compartilhe esse vídeo. Clica no gostei, pelo amor de God, ok? Pelo amor de God, é pelo amor de Deus, tá bom? Alô, você, me ajude aí, ajude o canal, porque, irmãos, eu tenho observado os meus vídeos e os vídeos que os irmãos curtiram e compartilharam e comentaram, o canal, né, ou seja, o algoritmo do YouTube, ele compartilha, tá?
mais esse vídeo. E esse vídeo é visto por mais pessoas. Ou seja, além de você ser edificado, quando você curte, quando você compartilha, e quando você comenta, nem que seja com amém, ou com alguma frase, ou você coloca alguma experiência, ou coloca também a sua posição, e eu quero chamar você para você poder expor também a sua opinião acerca do assunto, até porque esse assunto é bem é, é, discutível, é bem analisado porque precisa se colocar algumas coisas que não foram colocadas antigamente. Então, clica aí no gostei, curte esse vídeo, compartilha o vídeo, pelo amor de Deus. Me ajude aí, irmão. Pelo amor de Jesus. Eu preciso da sua ajuda. E eu preciso que você me ajude a chegar a 10 mil inscritos. Nós temos 2 mil. Isso a gente precisa chegar lá, tá bom? Então, na nossa introdução é o seguinte: a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e a verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Então, vamos lá, guarde esta palavra. Nem toda riqueza é sinal de aprovação divina. E nem toda dificuldade é sinal de falta de fé. Porque a Bíblia apresenta uma realidade muito mais profunda. A Bíblia trabalha muito mais isso, né? Então é preciso que nós entendamos, melhor dizendo, que existem pessoas que não creem em Deus e que têm muitas condições financeiras, porque a condição financeira está associada não necessariamente à bênção de Deus. Que você poderia dizer de traficantes e chefes de quadrilhas e chefes de tráficos e pessoas políticos envolvidos em falcatruas, eles estão sob a bênção de Deus? Esse dinheiro é abençoado? Esse dinheiro é fruto do trabalho dele? Como você pode dizer que ele é próspero? Como você pode dizer que toda pessoa que é próspera ou que tem condição financeira, porque há uma diferença entre ser próspero e ter condição financeira, ou ter muito dinheiro, ou ter muitas posses. Você pode ser um herdeiro, você pode ter herdado e você pode ter trabalhado e lutado com as suas forças e adquirido. Não há nenhum problema acerca disso. Sempre haverão pessoas ricas e pessoas pobres. A questão está relacionada em querer associar a riqueza à bênção de Deus e a pobreza ao castigo de Deus, porque existem pessoas pobres que são prósperas e existem pessoas pobres que são ricas. E esse rico aqui não se refere necessariamente a ter somente posses. Então, nós vamos estar vendo os principais ensinos da teologia da prosperidade. Principais ensinos da teologia da prosperidade. O primeiro ensino da teologia da prosperidade é a confissão positiva. A confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo. Segundo seus defensores, basta declarar em fé para que a bênção seja liberada. Essa ideia tem raiz no movimento da fé e em filosofias de autoajuda, mas não encontra respaldo sólido na Escritura, embora a Bíblia fale sobre o poder das palavras. Isso está em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Ela nunca atribui às declarações humanas o poder divino de criação. A prática da confissão positiva reduz a fé a uma técnica, uma fórmula mágica que ativa os direitos do crente diante de Deus. Interessante. O segundo ensinamento é promessas condicionais. Outro ensino comum da teologia da prosperidade é o uso de promessas condicionais. Se você orar e ofertar generosamente, será recompensado com saúde, riqueza e sucesso. Essa doutrina manipula textos bíblicos como Malaquias, capítulo 3.10, tirando-os do seu contexto histórico e teológico. A generosidade cristã, embora abençoada por Deus, nunca é apresentada como garantia de retorno financeiro imediato. Jamais. E o terceiro ensino é minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade despreza ou ignora a realidade do sofrimento. Ensina-se que se alguém está enfrentando doença, pobreza ou lutas, é porque lhe falta fé. Isso é profundamente antibíblico. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres fiéis que passaram por tribulações, aqui seriam tribulações, dores e perdas. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp? No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques, você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. Bom, no nosso primeiro tópico, nós vimos aí os principais ensinos da teologia da prosperidade, que é a confissão positiva, número 1, e aí a gente precisa conversar sobre isso. A confissão positiva ensina que as palavras possuem poder criativo e que basta declarar algo pela fé para que aconteça.
Mas a Bíblia nunca ensina que o homem possui o mesmo poder criativo de Deus. Então pega essa visão aqui. A Bíblia, a fé bíblica, não é uma ferramenta para controlar Deus, jamais. A fé bíblica é confiança na vontade de Deus. E Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. E eu preciso te perguntar: qual a diferença entre confiar em Deus e tentar determinar o que Deus deve fazer? Hum. Aí o segundo ensinamento é promessas condicionais. Outro ensino muito comum é: se você ofertar, Deus vai multiplicar. Se você plantar uma semente, ficará rico. Quanto maior a oferta, maior o milagre. A lição mostra que essa interpretação manipula textos bíblicos e transforma a oferta em um investimento financeiro. Então pega essa visão. Ofertar é adoração, não é barganha. E eu tenho que perguntar a você: você entrega ofertas por gratidão ou esperando retorno financeiro? E o terceiro ensinamento, e último, é minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade ensina que doença é igual a falta de fé, e que pobreza é igual a pecado, e que sofrimento é igual a derrota espiritual. Mas a Bíblia apresenta homens fiéis que sofreram profundamente, que são eles: Jó, Jeremias, Paulo, os apóstolos e o próprio Jesus. Então guarde esta palavra aqui no seu coração. O sofrimento não é prova da ausência de Deus, jamais. Muitas vezes é prova da atuação de Deus nas nossas vidas. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Agora vamos para a visão bíblica da bênção. Bom, visão bíblica da bênção. Bem-aventurados na pobreza. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 6, versos 19 e 21, ele ordena que não acumulemos tesouros na terra, onde tudo se corrompe, mas sim no céu. A bem-aventurança aos pobres de espírito indica que o coração dependente de Deus é mais valioso do que qualquer conta bancária. E de fato é. O crente é a promessa de bênçãos espirituais. A teologia da prosperidade limita a ação de Deus às dimensões materiais, mas a Escritura enfatiza que o crente é primeiramente herdeiro de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Essas bênçãos transcendem riquezas passageiras e dizem respeito à salvação, ao perdão dos pecados, à adoção como filhos de Deus e à comunhão com o Espírito Santo. Trata-se de promessas eternas que não podem ser roubadas por crises econômicas ou por enfermidades físicas. O crente vive na certeza de que, mesmo diante de perdas terrenas, está assentado com Cristo em lugares celestiais. E o nosso terceiro e última visão bíblica da bênção, a bênção como ferramenta para servir. Na perspectiva bíblica, as bênçãos recebidas não têm como finalidade o acúmulo egoísta, mas a edificação do próximo e a glória de Deus. Mateus capítulo 10, verso 8. Tanto os dons espirituais quanto os recursos materiais confiados ao crente devem ser usados como instrumentos de serviço. Alô, você! Agora, no nosso segundo tópico, nós temos a visão bíblica da bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus ensinou: bem-aventurados os pobres de espírito. A verdadeira riqueza não está no patrimônio. E nunca estaria, porque nós estamos falando de uma verdadeira riqueza, está no relacionamento com Deus. Então pega essa visão aqui. Você pode possuir pouco e ser rico diante de Deus, e pode possuir muito e ser espiritualmente pobre. Percebe? A diferença está em Deus, em ter Deus. O que você considera riqueza hoje? E aí, no nosso segundo tópico, a visão bíblica, nós temos as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3 declara que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Essas bênçãos incluem salvação, perdão, adoção como filhos, comunhão com Deus, vida eterna. Então guarde esta palavra. A maior riqueza do cristão não é o dinheiro, é Cristo. E no terceiro tópico, a bênção como ferramenta de serviço, a gente precisa definir o seguinte: na Bíblia, Deus abençoa para que sejamos bênção. As bênçãos não existem para alimento a egoístas, não. A Bíblia, as bênçãos não existem para alimentar o egoísmo das pessoas, não. Elas existem para glorificar a Deus e servir as pessoas. Então pega essa visão. O objetivo da bênção não é acumular, é compartilhar. E aí entram as palavras de Jesus que diz: melhor coisa é dar do que receber. Mas por que melhor coisa é dar do que receber? É lógico. A palavra dar tem 3 letras, D-A-R. Dar é o dom de adquirir riquezas. Porque quanto mais você compartilha, mais Deus abençoa você. Isso aí é verdade. Essa é uma verdade muito.
E o nosso terceiro tópico, efeitos práticos e espirituais. Estamos agora nesse terceiro. Acerca da teologia da prosperidade, nós precisamos observar que essa teologia traz escândalos e frustrações. A teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma do crente. Esse crente sincero, que mesmo orando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade prometida. Isso pode gerar sentimento de culpa, dúvidas quanto à sua fé e até abandono na frequência na igreja. A pessoa enganada pela promessa de uma vida sem problemas não está preparada para lidar com os sofrimentos e provações normais da vida cristã. E agora, no nosso segundo tópico, que é aí do terceiro e último tópico, efeitos práticos e espirituais, acontece no segundo tópico, sim, a distância do evangelho puro. A centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça e o arrependimento, passa-se a anunciar promessas de sucesso financeiro como se fosse o objetivo principal da fé. E que, na verdade, o objetivo principal da fé é a salvação e não a prosperidade financeira. No terceiro e último tópico, e portanto nos efeitos práticos e espirituais, nós temos o chamado à fidelidade. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é digno de ser servido, mesmo que as bênçãos materiais não cheguem. Além disso, a maturidade espiritual exige que se compreenda o valor do sofrimento como parte da formação do caráter cristão. Então sempre haverá, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando a igreja reconhece isso, ela se torna mais forte diante das lutas, mais solidária com os que sofrem e mais fiel ao Senhor. E agora aqui no nosso terceiro e último tópico, nós temos os efeitos práticos e espirituais da teologia da prosperidade. São escândalos e frustrações. Quando a prosperidade prometida não acontece, o que surgem dúvidas, culpa, frustrações, abandono da fé e distância do evangelho puro seria a segunda consequência, né, da teologia da prosperidade. Porque quando a teologia da prosperidade se torna o centro, e o centro da mensagem, por isso que é importante ter cursos teológicos, é importante que a pessoa participe de culto de doutrina, culto de ensino, de escola bíblica dominical. Para quê? Para exatamente isso. Porque quando a prosperidade se torna o centro, a cruz desaparece, o arrependimento desaparece, a santidade desaparece e sobra apenas uma mensagem de sucesso pessoal. Então pega essa visão. O evangelho não existe para enriquecer homens, existe para salvar homens. E aí, no nosso terceiro e último tópico, o chamado à fidelidade. A maturidade cristã consiste em servir a Deus na fartura, na escassez, na saúde, na enfermidade, nas lutas, nas vitórias e nas bênçãos também. Então guarde esta palavra. Deus continua sendo Deus mesmo quando não recebemos aquilo que desejamos. E não vai mudar o caráter de Deus, porque Deus não é influenciado pelo que você tem ou que você deixa de ter. E quando eu estou falando inteiro, eu estou falando de bens materiais. Então, uma aplicação muito forte aqui. Vivemos dias em que muitos procuram a prosperidade sem cruz, a bênção sem santidade e a vitória sem renúncia. Mas Jesus continua dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, pega essa visão aqui. Cristo não morreu para nos tornar milionários. Cristo morreu para nos tornar filhos de Deus. E qual é a nossa conclusão acerca da teologia da prosperidade? Veja que a teologia da prosperidade ela ensina riqueza como evidência de fé, sofrimento como falta de fé e oferta como investimento. Mas aí a Bíblia fala o contrário, que é o quê? Perdão. Cristo acima das riquezas, fidelidade acima das circunstâncias e eternidade acima das posses. Então guarde esta palavra final no seu coração. O seu maior tesouro não está na terra, o seu maior tesouro é Cristo. E se essa palavra, essa aula, essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, pelo amor de God. E pelo amor de God é pelo amor de Deus. Se você gostou do amor de God, bota aí. Por amor de God. God é Deus, ok? Em inglês. Compartilhe com outros jovens. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Meu maior tesouro é Cristo. Porque aqui é EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. Então pega essa visão, guarde esta palavra e eu quero que você fique bem ciente de uma coisa. É muito importante que se estude todo o conteúdo acerca desse assunto, porque há muitas observações. Existem muitas pessoas que têm dificuldade, especialmente nesse assunto. Então, é importante que você aprofunde, que você leia livros, inclusive livros cristãos, e participe da escola bíblica dominical, participe dos cultos de doutrina na sua igreja, porque você vai ver que não se deve só se falar em prosperidade.
Porque existe a verdadeira prosperidade e existe a falsa prosperidade. O que acontece muito hoje, especialmente na estrutura e no momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é que você precisa ter uma administração financeira. A administração financeira é diferente da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade você fica determinando as coisas. E na educação financeira não, você aprende a fazer o dinheiro trabalhar por você, que é o grande segredo. O grande segredo não é você amar o dinheiro, porque quem é avarento não investe, quem é avarento não compartilha, quem é avarento coloca o dinheiro como um Deus, e nenhum cristão deve colocar o dinheiro como Deus, porque o nosso Deus é vivo, ele é o dono da prata e do ouro. Ora, Deus sendo o dono da prata e do ouro, não tem por que o cristão colocar em coisas materiais. Então, mesmo que como Jó, ele tenha perdido tudo, mas ele tem um Deus que é o dono da prata e do ouro, que é o exemplo de Jó. Por que a teologia da prosperidade não prega o sofrimento de Jó? Porque o sofrimento não entra dentro da teologia da prosperidade. O evangelho pleno, o evangelho completo, fala sobre sofrimentos, fala sobre renúncia, porque mesmo a pessoa sendo rica ou sendo famosa, né? E aqui eu deixo uma palavra que há muitas igrejas que foram criadas para os famosos, para que os famosos tivessem uma realidade diferente da pessoa que não é rica ou que não é famosa. E o evangelho não é para classes sociais, o evangelho é para todos. E todos inclui todas as classes. Então, o rico precisa passar pelo discipulado, o mendigo precisa passar pelo discipulado, a pessoa de classe média e classe baixa também tem que passar pelo mesmo discipulado que o pobre passou e que o rico também precisa passar. Outra coisa, se a pessoa é famosa, ela também precisa ser discipulada. O fato de ela ser famosa não exclui a necessidade também de ela passar pelo discipulado. E no discipulado ela vai aprender o quê? A renunciar a si mesmo. Por quê? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. E a pessoa vai ter que deixar de fazer determinadas coisas, porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo, até porque Jesus estava falando para um homem que tinha condição, que era Nicodemos. Ele não era qualquer pessoa, ele era tão famoso que ele resolveu falar com Jesus de noite, para que ninguém tivesse a oportunidade de vê-lo. Isso aqui é muito importante, porque nós precisamos destacar que há diferenças em questões de prosperidade, até na própria visão da palavra prosperidade, e é importante que você se aprofunde. Como dica, eu tenho o meu canal, né, Educação Financeira dos Abiba. Educação financeira é muito diferente da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma coisa e educação financeira é outra. Para você ter uma ideia, existem formações em educação financeira que eu estou fazendo, que eu estudei. Depois disso, eu aprendi que realmente você colocando o dinheiro para trabalhar, o dinheiro deixa de ser uma posse que você vai ter, porque você precisa saltar ele, você precisa investir o dinheiro para que o dinheiro trabalhe por você. E deixa lá e vai fazendo a generosidade e contribuindo de acordo com o que Deus lhe deu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Bom, e aqui chegamos à nossa conclusão, que a teologia da prosperidade associa injustamente a bênção de Deus a conquistas econômicas e físicas imediatas. Ela distorce o evangelho ao trocar a cruz pela conta bancária, o arrependimento pela confissão positiva e a graça pela barganha. No entanto, a fé cristã autêntica ensina que nosso maior tesouro é Cristo e que a vida com Deus inclui momentos de provação, aprendizado e renúncia. Ao rejeitarmos a falácia da teologia da prosperidade, abraçamos novamente o evangelho da cruz, aquele que transforma, redime e prepara os crentes para a glória eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula.